uma frase que eu costumo dizer que é: não sei o que dizer, apenas sentir. E normalmente eu costumo dizer isso pra coisas boas, pra surpresas positivas na minha vida. Só que dessa vez o tiro saiu pela culatra. E eu simplesmente não sei o que sentir com relação a esse cabelo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Amanda Duarte aqui. No vídeo passado eu vim cortar o meu cabelo, saindo do long bob pro Chanel. O meu cabelo ainda não ficou exatamente do tamanho que eu queria, e aí eu queria retocar o Chanel e trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra dizer como retocar o Chanel em casa. Nessa época de pandemia fica realmente muito difícil. Então eu tinha dito pra mim mesma que eu ia retocar meu Chanel, mas só daqui a um mês. Mas quem foi que disse que eu consegui me aguentar? E aí eu fui lá e fiz toda a cagada que vocês puderem imaginar, começando com a tesoura. Terminando com a máquina. E eu simplesmente não sabia a hora de parar. O segredo é nunca se desesperar. Se você tá vindo do meu vídeo anterior, já deixa o seu like nesse vídeo aqui e também se inscreve no canal, porque eu vou descolorir esse cabelinho pra pintar de colorido de novo nos vídeos a seguir. Então, amados, era desse tamanho aí que meu cabelo tava antes do desastre. E aí, como eu mostrei pra vocês lá no comecinho, eu comecei a dividir mechinhas e cortar. Dessa vez eu fui cortando bem na nuca mesmo, porque era como eu queria, lembra? E aí você tem que ter toda calma, vai penteando o cabelo. Eu tava usando a câmera como um espelho traseiro pra me auxiliar ali no que eu tava fazendo. Eu tava olhando pelo visor da câmera. E aí eu fui dividindo mais mechas e fui cortando, sempre tentando alinhar a mecha nova com a mecha antiga que eu já tinha cortado, pra ficar igualzinha. E fui fazendo na parte de trás também. Fui fazendo o contorno da cabeça, aí fui pra parte da frente do outro lado. E daí você vai dividindo, juntando as mechas e cortando usando a anterior como referência. E aí eu fiquei sendo contorcionista, tentando acessar as mechas que estavam passando. E aí esse alinhamento você vai fazendo também na parte da frente, alinhando a parte da frente com a de trás. E aí, como vocês podem ver, eu tinha dividido o cabelo na metade e a parte de cima estava presa. Eu desci essa parte e comecei a alinhar ela com a que tinha sido cortada. Eu não sei se eu gostei muito de fazer desse jeito, na verdade, porque eu acho que isso foi o que provocou o erro que vocês vão ver no final do vídeo. Essa parte ficou muito esquisita. Mas aí eu fui descendo, fui alinhando e cortando, seguindo a mecha de baixo. Ou pelo menos eu achei que tivesse. Aí eu vou fazendo isso com todo o cabelo, vou contornando toda a cabeça. Partindo agora pro outro lado da cabeça. Sigo descendo as mechas, penteando bem direitinho para alinhar. E aí eu venho com a tesoura. Tenha sempre o conceito de reto na sua cabeça. Tanto a tesoura tem que estar sempre retinha, quanto a posição dos seus dedos tem que estar retinha. Quanto mais esse conceito de reto você tiver na sua cabeça, menores vão ser as chances de erro. Aí foi a parte do desespero, né, que eu vi que não estava conseguindo mais fazer o que eu queria com a tesoura.
parti pra maquininha. Peguei essas faixas de cabelo e coloquei na cabeça pra deixar bem alinhado. E aí foi o resultado que vocês viram. Depois que eu gravei esse vídeo, eu percebi o quanto tinha ficado estranha essa parte de trás, o quanto tinha ficado uma ponta. Agora é esperar crescer pra conseguir arrumar isso aqui, né, amadas? Olha, quando eu faço assim dá pra ver que tá desigual. Surprise, motherfucker. Gente, eu fui ver como é que tava o meu vídeo no vídeo e tá muito torto. Eu só posso consertar, não é mesmo? Tá muito torto essa parte de trás, tem um bico. Tem um bico. Vamos colocar aqui nosso equipamento. Não vai dar certo eu cortar aqui, vamos ali pro espelho, vamos. E aí eu consigo ver a marmota que tá. E aí eu vim de novo com a maquininha, tentando acertar melhor as diferenças que tinha ficado. Mas sinceramente, com a maquininha eu não achei tão eficaz. Depois eu vim com a tesoura mesmo. Acabei não filmando essa parte pra vocês, porque foram só uns pequenos retoques. Deixa eu soltar tudo, né? Eu acabo de dizer pra vocês saberem a hora de parar e eu faço o quê? Vou cortar o cabelo. É assim que eu sou. Olha esse bico que tá aí atrás. Nunca mais eu vou saber viver sabendo que tem esse bico. Pior que eu não sei nem como conserta isso. É muito difícil, gente, sem olhar a parte de trás, tendo como única referência o visor da câmera. Dá muito medo de fazer um buraco a qualquer momento. Mas aí eu segui tentando. Eu juro pra vocês que se fosse cortando o cabelo de alguma amiga, eu já teria acertado há muito tempo. Só que o seu próprio cabelo, a parada é muito diferente. Você tem que cortar espelhado. No vídeo anterior, que eu cortei o Chanel, já tinha uma menina que comentou que eu tava parecendo o Zacarias. Então imagine quando essa mesma menina vê esse vídeo, porque esse ano eu tava parecendo o Zacarias, agora eu sou o próprio. E sabe que eu tô me achando muito parecida com um chapeleiro maluco. Olha, tipo, ruim, ficou. Mas péssimo, não ficou. O que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Retoquem sim o cabelo de vocês em casa, mas vão cortando aos poucos e saibam a hora de parar. Porque se vocês não souberem a hora de parar, vai acontecer isso aqui. E quando eu cortei desse tamanho, eu me senti tão nua, eu me senti tão... Ai, meu Deus. Sabe? Como é que eu me escondo agora? Esse definitivamente vai ser o último insert desse vídeo. E eu acho que eu consegui dar um jeito nesse meu cabelo. Ficou bonitinho, olha. Fiz um penteadinho pra vocês verem, mas deixa eu soltar aqui. E aí ficou desse jeito, depois de eu ter surtado e ter cortado 1 milhão de vezes esse cabelo. Uma menina comentou no meu último vídeo que tinha cortado o cabelo umas 10 vezes nessa quarentena. E eu super me identifico com você, porque eu também cortei o cabelo umas 10 vezes. E aí ficou assim, eu admito que eu gostei mais do cabelo. Só que ainda é muito esquisito usar ele assim, sem nada, porque eu não sei como arrumar. Coloco assim que eu acho que fica bonitinho, mas com penteados eu acho que fica muito fofo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse cabelo aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal.